E aí galerinha, beleza? Aqui é o professor Fernando do canal História é Fácil e no vídeo de hoje irei falar com vocês sobre o segundo reinado dentro da história do Brasil. Mas antes de começar, não esquece de deixar aqui seu like, se inscrever aqui no canal e é claro, se puder, ajuda aí com a contribuição fazendo seu Pix, que está aí na descrição do vídeo, beleza? Gente, então vamos falar hoje que é segundo reinado. Mas para começo de conversa, vamos falar do quê? Vamos falar de um processo que o Brasil está vivendo uma ideia de modernização. E dentro dessa modernização, o Brasil começa a se inserir na chamada Belle Époque, ou seja, o desenvolvimento cultural, artístico, dentro da história do Brasil. Nesse sentido, podemos falar que nosso país passa por transformações sociais e políticas. Vemos um período regencial em que o poder estava começando a ficar descentralizado, mas com o golpe da maioridade o poder volta a ficar centralizado na mão do imperador. Nesse sentido, podemos falar que no quadro político brasileiro encontramos dois grupos políticos. O chamado Partido Liberal, chamado de Mãe de Luzias ou federalistas, e o chamado Partido Conservador, conhecido como Saquaremas, tá? Esses grupos políticos vão ter ideias e interesses separados, tá? Mas ambos defendiam o interesse da chamada aristocracia rural, aquela mesma aristocracia rural que definiu o processo de independência apoiando Dom Pedro I, aquela mesma aristocracia rural que defendeu os interesses da Guarda Nacional até o momento que tem uma ruptura, até ocorrer o golpe da maioridade. Tem os vídeos anteriores aqui no canal sobre o período regencial. E é claro, esse grupo liberal moderado vai buscar, através do golpe da maioridade, essa centralização política de poder nas mãos do imperador. Esse grupo vai criar um primeiro gabinete de caráter liberal, no qual esse liberalismo vai ter uma dissolução da Câmara dos Deputados e a convocação de eleições parlamentares. Tudo isso estabelecendo novamente a Constituição de 1891, onde vai definir a figura do poder moderador novamente na figura de Dom Pedro II. Diante disso, em 1853, para poder saçar as querelas, as discussões entre os dois grupos, Dom Pedro II cria o chamado Gabinete da Conciliação. Mas por que cria esse gabinete? Porque antes já tinham ocorrido conflitos, as chamadas eleições do cacete. Então ele buscou buscar o equilíbrio político entre conservadores e liberais, criando o que nós chamamos de parlamentarismo às vezes, que daqui a pouquinho vai ter um exemplo aqui no vídeo que vai deixar bem claro para você, tá? Onde o imperador cria o presidente do Conselho de Ministros e controla o gabinete do Conselho de Ministros. Com esse golpe, né, da maioridade e a figura do imperador, nada se altera, porque conservador e liberal continua tendo a sua grande propriedade rural e, é claro, nem se mexe na figura do trabalho escravo. Então eu tenho uma mudança, sim, de reinado, mas mantendo o conservadorismo. É aí que nós falamos, né? E nada se altera no golpe. Tanto é que nada mais conservador que um liberal, nada mais liberal que um conservador. Tá? No vídeo de hoje você pode perceber que tem algumas referências muito interessantes que estão próximos da história política do Brasil atual. Contudo, nesse eu tenho a Era da Conciliação, tentativa Marquês do Paraná de unir liberais e conservadores, que é furado, e é justamente com Dom Pedro II que ele vai manter os interesses desses grupos, desde que eles não reclamassem do poder do imperador Dom Pedro II. Então, diante disso, Dom Pedro vai usar a chamada velha democracia, e você vê o carrossel do poder, a velha democracia, buscando fazer esse apaziguamento entre o Partido Conservador e o Partido Liberal, ok? E antes disso, falamos do parlamentarismo imperial, que é um parlamentarismo diferente da Inglaterra, no qual na Inglaterra eu tenho eleições para a Câmara dos Deputados, onde vou escolher o gabinete de ministros, onde vai escolher o primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro manda no rei. Contudo, no Brasil, tudo é diferente. Eu vou ter no Brasil o imperador que escolhe o gabinete de ministros, que promove eleições, que escolhe a Câmara dos Deputados, e o imperador que escolhe o primeiro-ministro e que escolhe o Conselho e o Senado. Ou seja, tudo está centralizado nas mãos de Dom Pedro II. E aí um outro fluxograma muito interessante, onde você tem essas relações de poder do imperador
dentro dessa política do segundo reinado, ok? Bem, galerinha, vídeo curto, vídeo tranquilo, suave, falando o quê? O que vem a ser o parlamentarismo às avessas nessa primeira parte do segundo reinado, sobre a política do segundo reinado. Se você gostou do vídeo, dá o seu like. Se não gostou também, dá o seu like, compartilhe e não esquece de ajudar o canal a crescer. E assiste o canal para o canal bater suas metas e começar então a se monetizar. Por mais, aqui é o professor Fernando do canal História Fácil. Fui!